Meus caros, vivam, boa noite. Cá estamos nós no 5 de fevereiro, um dia especial, no meio de uma tempestade, à espera de uma outra, será a terceira, neste tal comboio de tempestades, e o país começa a habituar-se, ou talvez não, a esta sequência de tempestades que me parece que não é nada bom para nenhum de nós. Há quem diga que depois de 15 dias as pessoas começam a bater mal, como se costuma dizer muito rápido. Ora, dizia-vos eu que estas imagens são importantes. Quando outros países precisam de ajuda, Portugal ajuda e agora ninguém ajuda Portugal. É uma questão realmente relevante e é exatamente isto. Parece que ninguém quer saber de Portugal, porque Portugal também já perdeu tanta importância e perde-a todos os dias no panorama político internacional que parece que já nada existe. Eu sei que outras televisões estão a passar o que, enfim, estas grandes enchentes, o que está a passar em Portugal, e a reação é de encolher os ombros. Quer dizer, parece que estamos a ver um país da África, um antigo Bangladesh. Lembram-se do Camboja, aquelas grandes inundações do Camboja, do Bangladesh, por aí, isso tudo, e hoje olhamos para Portugal e parece ser exatamente a mesma coisa. Portanto, dá-me a ideia que as pessoas já não levam a sério, por esse mundo civilizado fora, já não levam a sério o que se passa em Portugal. Eu espero que não seja isso, mas é o que me dá ideia neste preciso momento. E o comandante da Proteção Civil ausentou-se do país durante a crise das tempestades. Ele foi-se embora antes da primeira tempestade, ou melhor, entre a primeira e a segunda, mas foi-se embora antes da segunda, da Cristina, mas já sabia o que é que ia acontecer em Portugal. Ia acontecer uma desgraça, como realmente aconteceu. É certo que foi um pouco pior, ou tem sido um pouco pior do que se pensava antes, mas ele sabia bem que ia haver uma grande tempestade e mesmo assim foi-se embora, foi tratar da vidinha dele, para uma formação dele, e agora vem fazer de desgraça Freitas. Lembram-se, no tempo da Covid, tínhamos aquelas duas senhoras, a avózinha Desgraça Freitas e a ministra da Saúde, que depois se foi embora para a reforma dourada no Parlamento Europeu, como a chamava, a morte temida. Agora temos este amigo, está a fazer a mesma coisa, a dar o ponto da situação, quantos homens é que estão a trabalhar, eu não fui lá contá-los, nem ele também não, quantas ocorrências houve, não sei, portanto, uma inutilidade completa, porque não se ganha nada em ter esta pessoa aqui todos os dias na televisão. Portanto, é bom até que continue lá em Bruxelas, que pelo menos não nos insulta a inteligência. Ora, diz o escardoido do Garcia Pereira, que ainda há quem lhe dê a mínima importância, não sei que importância é que lhe dão, mas tem uma natureza evidentemente racista e fascista, enfim, aquele escardiota, que é um extremista e ativista do comunismo e da ditadura do proletariado, não é? Que desejava em cartazes públicos a morte aos traidores, que agora quer mais uma vez ilegalizar o Chega. Dizia morte aos traidores em público, portanto não tinha problema, isso não era nenhum discurso de ódio. Agora falar do Bangladesh é um discurso de ódio, merece prisão perpétua, não é? E portanto, em vez de estar preso há décadas, por ser um Mário Machado, mas 1000 vezes pior, o Garcia Pereira, um adepto fervoroso da ditadura comunista e dos genocídios comunistas que mataram 120 milhões de pessoas inocentes, este social-fascista, que não tem outro nome, ainda exige a extinção de um partido democrático com 1,4 milhões de eleitores. Este indivíduo já nem sequer devia estar preso, deve ser hospitalizado para tratamento urgente e já vai com 50 anos de atraso. O Ministério Público sem condições para controlar casos de corrupção no PRR, é o que diz o JN, o Jornal do Largo do Rato, como sabem, e ainda avisam que é para a gente saber bem que o Ministério Público não tem condições. Portanto, força para a frente, metam para aí as vossas cunhas, façam o vosso lobby, porque o Ministério Público não vai ter hipótese de controlar nada. Sigam para a frente. E há uma semana sem luz, toma-se banho com panelas, carrega-se o telefone na lavandaria e deixam-se bilhetes à porta com recados do trabalho. E digo eu que a procissão, meus caros, ainda vai no adro. Daqui a um mês haverá muita gente internada em hospitais com problemas mentais, porque isto não se vê o fundo ao tacho, não se vê a luz ao fundo do túnel. Isto vai ser muito pior do que o que é, e não vemos de maneira nenhuma o governo com capacidade para recrutar gente, que só na Proteção Civil há milhares, mas andam ali com os carros para trás e para a frente e não fazem nada, e depois exige-se aos militares que façam aquilo que a Proteção Civil é paga para fazer e não faz.
Marcelo defende canal de entrada de imigrantes para reconstruir zonas afetadas pela tempestade Christine. Vejam bem, um canal de entrada para imigrantes, como se os imigrantes tivessem algum tipo de especialização em construção civil, bola, metalomecânica, bola, ou eletricidade, bola. Eles nem conduzir sabem, vêm conduzir, os TVDEs não têm carta de condução, arranjam aqui à pressa porque no Paquistão parece que nem sequer há cartas de condução, não é preciso, as pessoas conduzem e tocam a andar. Vêm para aqui fazer aquilo, dizem os cardoidos, que nós não queremos fazer. Então vá, ajudem lá na construção civil, na metalomecânica, na eletricidade, bola. Eles só andam nas pescas, alguns, muito poucos, e na agricultura. E de resto não se fazer mais nada, a não ser estarem no Martim Muniz, milhares deles durante o dia sem fazer nada. Portanto, não sei como é que eles contam para a Segurança Social, estão cá 400 mil a trabalhar, mas há 1.600.000 que também cá estão e não estão a trabalhar. Portanto, não sabemos como é que eles enriquecem a nossa Segurança Social, mas já falámos disto tanta vez que nem vale a pena continuar a falar nisto. Também não vale a pena continuar a falar neste boy socialista. Parece que estamos num país de faz de conta, diz ele que tinha a obrigação de zelar pela sua população, pelos seus municípios, está à espera que o Governo faça e resolva tudo, pois o Governo não vai ter hipótese de fazer tudo, nem resolver tudo. Passada uma semana, este Presidente fez 0 pelas suas populações. Está impávido e sereno, à espera que o Governo lhe resolva os problemas. Quando acordar será tarde, para si próprio. Mas também terá o que merece. Para mim, ele devia ser demitido imediatamente, embora não haja maneira de demitir este tipo. Ele pode lá ficar até querer, mas já provou que vale 0. Zerinho. Uma iniciativa sem cores políticas. Supermercado em França organiza uma viagem para imigrantes poderem votar. E depois vem o mandatário do seguro a gritar, a tremer, em pânico. Vejam lá o que estão a fazer em França, estão a levar as pessoas a votar. Como se aqui o PS não tivesse feito a mesma coisa desde sempre, desde 1975 ou 76. Pois é daqui que veio o pânico do mandatário do seguro, que eu não sabia que ele tinha este pânico e que vinha daqui. Eu pensei que ele tinha ouvido qualquer coisa, mas não, afinal está mesmo a ser organizada uma excursão, ou 2 ou 3, não sei, para as pessoas irem votar, mas sem cores políticas, quem quiser vota onde quer. O Partido Socialista é muito mais perto, leva-os a votar, mas tem que votar no PS, não é? O PS pode fazê-lo em todo o território nacional e às claras há 50 anos, mas um simples supermercado não pode fazer 1/1000 disso em Paris. Recordam-se daquele casal de idosos em que a senhora está acamada, não tem oxigênio porque não tem eletricidade, e veio o Presidente da Junta buscá-los, ali numa freguesia de Leiria, veio buscá-los para votarem há 15 dias ou 3 semanas, e portanto lembraram-se deles para irem votar, mas não se lembram deles quando a senhora precisa de oxigênio, senão qualquer dia pode acontecer uma coisa má sem oxigênio. Marcelo pressionou o Governo, comunicação não correu bem, diz o Marcelo, e apoios devem chegar já na próxima semana. Opa, sério, este tipo não conhece mesmo Portugal. Apoios para quem? Pergunto eu. Mas este senhor, cuidado que tem. E 5 décadas de política e ainda não sabe como este país não funciona? Mas já teve idade para saber, não é? Já teve idade para saber. Na Alemanha morreu um revisor espancado por passageiro sem bilhete. Este passageiro era um imigrante clandestino, não tinha residência na Alemanha. E é o que eu digo, e é para isto que nós caminhamos, se nada continuarmos a fazer sobre imigração ilegal. Só mesmo a extrema esquerda é que acha que devemos continuar a trazer toda a gente, a abrir as portas cancaradas para toda a gente, e não faz mal. Não precisamos até de saber se já tem algum cadastro com crimes de sangue ou não. Isso não é preciso. É preciso entrarem só, mais nada, que é para daqui a 2 a 3 anos votarem na esquerda. Também te digo, se não forem os imigrantes a votar na esquerda, quem mais votará? E, por falar em desgraças, aqui temos a última coisa da Cegueira, a revista Cegueira, que eles ainda chamam Visão. Vejam bem como aparece Ventura incendiário e depois o seguro que levou no cheirão com um extintorzito, uma coisa assim sem jeito nenhum. Escumalha até ao fim, como eu digo, não é? Mesmo depois de falidos, continuam cada vez mais propagandeiros e ativistas anti-Ventura. Merecem bem a falência e a indigência total. Eu não tenho pena nenhuma da Cegueira. E diz a agência Lusa, portanto é o Pravda português, André Ventura diz que o país parece que está sem rei nem roque. Não parece, está mesmo, e está mesmo como sempre esteve e continuará a estar, a não ser que o próprio Ventura ganhe as próximas eleições, que é o que se perspectiva, apesar de haver toda a
Escumalha, não posso ser Escumalha, perdão, que ganha a vida com um sistema a fazer tudo o que está ao seu alcance para evitar e para desmotivar as pessoas de votarem em Ventura. Mesmo assim, não vão ter sorte nenhuma, tenho a certeza. Marcelo defende um canal de entrada de imigrantes para reconstruir zonas afetadas, já vimos isso há pouco. Enfim, eu peço só que enviem legendas para esta foto, porque a minha proposta é destroços. É o que me dá a entender esta foto. Destroços, nada mais. Diário do Kremlin, o Comandante Nacional de Proteção Civil ausentou-se do país a meio da recente sequência de tempestades para uma formação em Bruxelas autorizada pela Autoridade Nacional de Proteção Civil, de que ele é comandante, não é? Portanto, Mário Silvestre viajou para a capital da Bélgica no dia 26 de janeiro, depois da tempestade Ingrid, a meio da Joseph e ainda antes da Christine, no âmbito do curso de Auditor de Defesa Nacional do Instituto de Defesa Nacional. Deixou os portugueses, que são que lhe dão um dinheirinho a ganhar ao fim do mês, e foi-se embora, ausentou-se do país para uma formação durante sequência de tempestades. Que maravilha! Lembra-me um episódio passado em Ceia, mas já falei nisso há muito tempo, no dia 15 de outubro, não vou estar a repetir. Quem quiser saber, vai aos meus vídeos cá atrás, onde explico que aconteceu exatamente a mesma coisa nos maiores incêndios aqui da região, no dia 15 de outubro. Tanto o comandante dos bombeiros como o diretor da Proteção Civil, não estava cá ninguém nesse dia fatídico em que morreram 3 pessoas no concelho e depois esse incêndio estendeu-se até a Oliveira e lá morreram mais 9 ou 10. Esta coisa de dizer 50 anos de corrupção, Vitor, algum português acredita nisso? Retomamos a notícia que domina esta noite informativa, a detenção de José Sócrates esta noite à chegada ao aeroporto da Portela, em Lisboa. Armando Vara foi detido na noite desta segunda-feira para cumprir 2 anos e meio de prisão. O antigo ministro socialista foi levado pela PSP para ser admitido no estabelecimento prisional de Lisboa. Manuel Pinho foi condenado a 10 anos de prisão, Alexandra Pinho, a mulher, a mais de 4 e Ricardo Salgado a mais de 6 anos. Não há corrupção. Vitor, algum português acredita nisso? Que há 50 anos de corrupção no nosso país, com o avanço que o país fez. Eu quero mudar muitas coisas deste regime, mas eu não quero mudar de regime. Exatamente, não quero mudar o regime de corrupção em Portugal. Aqui está o meu vídeo de ontem, um deles, e está aqui um texto brutal que recorda, não vou ler tudo, mas recorda aqui, escrito pela Lourdes Ferreira, que eu não sei quem é. Tenho ouvido muitas vezes que quem é simpatizante de André Ventura é por regra ignóbil, é burro ou intelectualmente limitado. Isso deixa-me perplexo, estamos a falar de alguém que foi aluno de excelência em Direito com uma média de 18 valores, mas não foram 18, foram 19. Algo raríssimo e que revela capacidades excepcionais de lógica, raciocínio, argumentação, escrita e conhecimento jurídico. Mas é exatamente porque os jornalistas não estão ao alcance nem sequer dos calcanhares dele que não lhe reconhecem o mérito. Apenas a inteligência reconhece o gênio, a estupidez não reconhece nada, justamente porque é estúpida. Então disse, goste ou não deste homem ou do projeto político, isto não pode ser ignorado. O debate democrático empobrece quando se reduz à ofensa e ao rótulo fácil. Discordar é legítimo, pensar diferente também. O que realmente devia preocupar é a incapacidade de discutir ideias sem desumanizar quem está do outro lado. No fim, fico mesmo na dúvida, quem são afinal os ignóbeis? Ora, aí está, muito bem perguntado, é que o discurso de ódio é todo contra André Ventura, direcionado a André Ventura. O ódio vem todo direcionado a André Ventura. Não é André Ventura que tem discurso de ódio, é a esquerdomalha toda junta, o esquerdume todo, que vai para as televisões, rádios, jornais, revistas falidas, tudo falido, tudo na miséria, lançar o discurso de ódio sobre Ventura. O discurso de ódio é esse e não é outro, como toda a gente sabe. A Joana Amaral Dias diz muita coisa certa, só tem um defeito, é que não conhece bem o André Ventura. Não conhece bem o André Ventura. Da Avenida da Liberdade. Eu vou dizer porquê. Porque para esta castazinha que está bem sentada, bem estofada, nos bons bairros, na Foz, no Porto. Não andam de comboio. Oh, exatamente. Ou está ali bem sentadinha e bem anafada ali na Lapa, ou em Campo de Ourique. As pessoas, os indostânicos, por exemplo. Que são bons criados, são não é? ótimos. Tem aquela lojinha que dá imenso jeito, que até tinha dinheiro no dia 28 de Abril, que até estava aberta no dia 28 de Abril. Pois. Só vão lá com o Uber Eats, só vão lá limpar-lhe a casa. Pois. Estão ótimos, não é? São mão de obra barata, escrava, está ótimo, a elite adora.
é. Agora, para as pessoas que vivem nos bairros com elas, têm de partilhar com as pessoas que vivem no Martim Moniz, os portugueses que vivem no Martim Moniz, cresceram etc, numa zona típica. Exatamente, etc. Não é? E que têm que lidar e andam nos transportes, como tu disseste, e estão nas filas e filas e filas nos hospitais e nos centros de saúde, etc. Obviamente que essas pessoas vêm como rivais. Portanto, as elites vêm com uma manobra baratinha e dizem venham. E os portugueses, não é? A grande massa portuguesa, vê obviamente como rivais de competição desleal e roubo. E é isso que nós não podemos continuar a consentir. E fora o que eu vi há poucas horas da Bélgica, do Belgistão, e o que eu vi lá é assustador. Aquilo, eu tive em Bruxelas, eu ouvia falar mais árabe do que francês. Aquilo, e eles reproduzem 7 vezes mais, aos 7 filhos, aos 8, portanto façam as contas, daqui a 20, 30 anos, pronto, e é impressionante, é impressionante. E, portanto, o que pode acontecer em Portugal já está a acontecer. Eu acho que Bélgica, França já está perdido. É a minha opinião, eu tenho viajado muito. O Reino Unido também está muito complicado. Portugal ainda vai a tempo de se salvar. Mas só se salva se tiver dirigentes como Ventura. E já agora que estamos a ver vídeos... Mas também devemos exigir uma demonstração real da vontade de integração desses imigrantes na nossa comunidade nacional. A contrapartida da nossa abertura é a rejeição firme dos isolacionismos religiosos e culturais. Não podemos dar direitos políticos a minorias que recusam os nossos valores e não acatam as nossas leis. Queremos receber dignamente, isso sim, os cidadãos livres que escolheram partilhar o nosso destino coletivo e respeitar a nossa ordem jurídica. E agora as pessoas dizem que discursos destes são discursos de ódio, são discursos racistas, parece que os esquerdistas, além de burros, ainda sofrem de Alzheimer. Esqueceram-se que tiveram um Presidente da República e um Secretário-Geral, Presidente do Partido Socialista, que realmente tinha exatamente a mesma visão que tem hoje André Ventura. Ó socialistas, André Ventura diz exatamente o que disse o nosso Presidente Cenourinha Sampaio aqui há uns anos. Foi exatamente aquilo que ele disse. O que vocês ouviram agora é exatamente o que diz André Ventura, não há diferença nenhuma. Então pensem lá bem antes de votarem seguro, porque o Sampaio, o Presidente Sampaio, está muito mais próximo de André Ventura do que está o Seguro. Quem é que mais importante dentro do PS? É o Seguro ou é o Jorge Sampaio? Digam lá, decidam, depois digam-me alguma coisa. E este é o maior demónio dos Estados Unidos da América, segundo as televisões americanas. É o Epstein, que apareceu morto na cadeia, ou suicidou-se, ou suicidaram-no. Escândalos sexuais naquela altura nos Estados Unidos da América, querem envolver Trump, mas há uma coisa que é verdade que está aqui em baixo. O processo Casa Pia aparece nos ficheiros de Epstein. Ora bem, Casa Pia não é bem o Trump, é outra coisa, é Portugal. Casa Pia é Portugal. E eu pergunto, e quem é que estava envolvido no processo Casa Pia na altura? Será que era alguém do Chega? Não me parece, até porque não existia Chega. Ou eram as mais altas figuras do PS que tentaram por todos os meios obstaculizar a justiça por meio de intervenções junto dos juízes. Junto dos juízes, meus caros. Esse vídeo anda aí a correr. Que foi uma notícia na altura da SIC, eu também o tenho guardado, agora não me dá muito trabalho ir lá buscá-lo, mas se for preciso vou buscá-lo. Então, quem mandou alguém falar com o juiz nas escutas telefónicas que se ouviram? Quem mandou alguém falar com o juiz? António Costa. Quem estava para o segredo de justiça? Ferro Rodrigues, Presidente da Assembleia da República. Estava-se marimbando, digamos, para o segredo de justiça. Tivemos um Presidente da Assembleia da República que dizia isto e condenam Ventura porque de vez em quando, enfim, tem um excesso sim ou outro. O Presidente da Assembleia da República dizia isto, ok? Então vejam lá quem é que estava envolvido na Casa Pia, se era o Chega ou se era o Partido Socialista. Vejam lá.
e maravilhoso agradecimento das Nações Unidas, da ONU, portanto do Gugu, da ONU, à Tanzânia. A Tanzânia meteu lá 1.500 militares e polícias e tal. Tanzânia, como sabem, é um país comunista. Até há pouco tempo era de partido único, agora não é de partido único, já não é, mas ganha sempre o partido único na mesma, ganha sempre o partido comunista. Tem muita piada e faz todo o sentido um país comunista ser elogiado pela ONU de Gugu. Gugu da ONU. Quanto mais escardoidos forem, melhor, meus caros. Já o Tedros vinha da Etiópia, era um guerrilheiro, não era terrorista, não era terrorista, era guerrilheiro, também vinha da Etiópia, outro país comunista na altura. E diz o polígrafo que Cotrim Figueiredo critica a lei europeia das pescas, mas é vice-presidente do grupo que apoiou a legislação. Portanto, ele é vice-presidente de um grupo europeu, não é? De deputados europeus de vários países que apoiaram a legislação relativamente às pescas, e ele critica. O eurodeputado João Coutinho Figueiredo publicou um vídeo onde criticava a nova legislação europeia que visa pôr termo à pesca ilegal. Como é que se pode estar de acordo com continuar a pesca ilegal? Claro. Então, vamos lá ver. Ele critica a nova legislação europeia que visa pôr termo à pesca ilegal. Tem que acabar a pesca ilegal. A Europa tem razão, tem que acabar a pesca ilegal, mas Coutinho Figueiredo, ou Judas Coutinho, como eu digo, ele opôs-se a essa nova legislação. Portanto, ele quer que continue a pesca ilegal, não é? É o que isto quer dizer, é o que está aqui escrito, toda a gente sabe ler, não é? Portanto, o que eu digo é simplesmente isto: uma vez Judas, Judas para sempre.